Êxodo, capítulo 10. A praga dos gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: Volte ao Faraó, pois endureci o coração dele e de seus oficiais, para que eu demonstre meus sinais entre eles, e também para que você conte a seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios e lhes fale dos sinais que realizei no meio deles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram ver o Faraó novamente e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a submeter-se a mim? Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, tome cuidado. Amanhã trarei sobre seu território uma nuvem de gafanhotos. Cobrirão toda a terra, de modo que não se poderá ver o chão. Devorarão o que restou de suas colheitas depois da tempestade de granizo, e também todas as árvores que estiverem crescendo nos campos. Invadirão seus palácios, as casas de seus oficiais e todas as casas do Egito. Nunca em toda a história do Egito seus antepassados viram uma praga como esta. Quando terminou de falar, Moisés deu as costas ao Faraó e saiu. Os oficiais da corte se aproximaram do Faraó e suplicaram: Até quando o Faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar o Senhor, o Deus deles. O Faraó não vê que o Egito está em ruínas? Logo Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó. Está bem, disse ele. Vão e adorem o Senhor seu Deus, mas quem exatamente irá? Moisés respondeu: Iremos todos, jovens e velhos, nossos filhos e filhas, e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. O Faraó retrucou: Sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês, se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do seu plano mal-intencionado. De jeito nenhum. Só os homens poderão sair para adorar o Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E o Faraó mandou expulsá-los do palácio. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre a terra do Egito para que venham os gafanhotos. Que eles cubram a terra do Egito e devorem todas as plantas que sobreviveram à tempestade de granizo. Assim Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor fez soprar um vento leste sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento leste havia trazido os gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvens densas sobre o seu território, de uma extremidade à outra. Foi a pior praga de gafanhotos em toda a história do Egito e jamais houve outra igual. Pois os gafanhotos cobriram toda a superfície e escureceram a terra. Devoraram todas as plantas nos campos e todas as frutas nas árvores que tinham sobrevivido à tempestade de granizo. Não restou uma só folha nas árvores nem nas plantas em toda a terra do Egito. Sem demora, o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Perdoem meu pecado apenas mais esta vez e supliquem ao Senhor seu Deus que ele me livre desta morte. Moisés deixou a corte do Faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor respondeu e mudou a direção do vento. Fez soprar um forte vento oeste que levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair. A praga da escuridão. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e a escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Nesse período, as pessoas não conseguiam ver umas às outras e ninguém saía do lugar. Mas, onde viviam os israelitas, havia luz, como de costume. Por fim, o Faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem o Senhor, disse ele.
Podem até levar seus filhos pequenos, mas deixem seus rebanhos aqui. De jeito nenhum, respondeu Moisés. Por acaso o faraó nos daria os animais necessários para as ofertas e os holocaustos ao Senhor nosso Deus? Todos os nossos animais devem ir conosco. Não podemos deixar nenhum casco para trás. Temos de escolher dentre esses animais para adorar o Senhor, nosso Deus, e só saberemos como adorar o Senhor quando chegarmos lá. Mais uma vez, porém, o Senhor lhe endureceu o coração e o faraó se recusou a deixá-los ir. Fora daqui! Gritou para Moisés. Estou avisando. Nunca mais apareça diante de mim. No dia em que vir meu rosto, você morrerá. Muito bem, respondeu Moisés. Nunca mais verei seu rosto novamente. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Reavivados por Sua Palavra. Já estamos no capítulo 10 de Êxodo. Aqui Deus envia pragas ao Egito, gafanhotos e escuridão total. A cada nova praga, Deus não está apenas castigando. Ele está ensinando, alertando, conduzindo o povo à libertação completa. Mas o faraó continua insistindo em controlar e propõe um acordo. Podem ir, mas só os homens. É uma tentativa de controle disfarçada de concessão. Quantas vezes o inimigo tenta fazer o mesmo conosco? Ele diz, você pode até ir à igreja, mas não precisa mudar seus hábitos. Pode orar, mas não se envolva demais. Pode entregar a Deus o 7º dia, o sábado, mas continue controlando o resto da semana. Deus, no entanto, quer libertar por completo. Não quer só uma parte de sua agenda, do seu coração ou da sua casa. Ele quer toda a sua vida. Moisés responde com firmeza, dizendo ao faraó, iremos com nossos filhos e filhas, com nossos rebanhos, todos iremos celebrar o Senhor. Depois disso vêm os gafanhotos. Eles invadem tudo e devoram o que restou da colheita. O que havia sobrevivido às pragas anteriores agora é destruído. Essa cena nos faz pensar nas consequências da insistência em andar fora da vontade de Deus. Quantos sonhos nossos secam por tentarmos mantê-los longe da presença do Senhor? Quantos relacionamentos, planos, projetos pareciam saudáveis, mas foram engolidos por escolhas teimosas? A Bíblia diz que depois dos gafanhotos, nenhuma folha verde ficou. Então Deus envia a 9ª praga, a escuridão completa por 3 dias. As pessoas não conseguiam nem sair do lugar. Ficaram paradas, congeladas, presas no escuro. E o detalhe mais marcante, como está no verso, mas na terra de Gósen, onde habitavam os filhos de Israel, havia luz. Essa é uma mensagem para nossos dias. Mesmo quando o mundo parece mergulhado em confusão, escuridão e caos, os que andam com Deus vivem outra atmosfera. Eles continuam enxergando esperança onde ninguém vê. Em tempos de crise, Deus continua acendendo luz na casa de quem o busca. Então escreva aí no chat, Senhor, acenda a sua luz na minha casa. Que sua luz brilhe em meu lar. No final do capítulo, o faraó perde a paciência e diz a Moisés, vai embora! Não apareça mais na minha frente. E Moisés firmemente responde, você tem razão, não tornarei a ver-te mais. Nunca mais verei a sua face. Essa despedida marca o fim de uma chance de arrependimento. Quando rejeitamos repetidamente a voz de Deus, chega um momento em que o coração endurece tanto, que já não conseguimos mais ouvir. Portanto, meu amigo, minha amiga, não ignore os sinais. Não negocie sua liberdade. Deus quer você inteiro. Vamos orar juntos. Senhor, quantas vezes aceitamos uma liberdade pela metade? Queremos te seguir só até onde nos for confortável. Mas hoje entendemos que tu queres mais. Que o Senhor quer tudo. Quer libertar nossa mente, nosso coração, nossa rotina, nossa família, tudo. Livra-nos da teimosia, da resistência, do orgulho. Não queremos mais andar em trevas.
enquanto tu ofereces luz. Dá-nos coragem para dizer sim ao teu plano completo, para viver os propósitos do Senhor em nossa vida, mesmo que isso nos leve a abrir mão do controle. Em nome de Jesus. Amém. Querido, esse foi o Reavivados por Sua Palavra de hoje. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não esqueça de compartilhar, deixar uma mensagem no chat e se inscrever em nosso canal. Isso ajuda muito, fortalece o canal e vai levar a mensagem a mais pessoas. Que Deus te abençoe, grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.